Olá, bem-vindos a mais um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Estamos em nosso estudo de número 26, nessa obra que é de psicografia de Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. Estamos estudando o capítulo 9, Louvor e Gratidão. E vimos no último estudo como uma entidade de criança estava levando a sua mãe, desdobrada pelo sono, para esse contato com a espiritualidade. André Luiz, emocionado, percebe que se tratava de uma mãe que havia perdido o contato temporário do seu filho por conta de um desencarne e que agora visitava em espírito o seu filhinho querido para suportar a dor da saudade. Vimos então a visita de um espírito elevado chamado Letícia, que por meio da mediunidade de Luciana, de clarividência e posteriormente de clareaudiência, ela possibilitou através da psicofonia que a entidade se manifestasse por intermédio dela, que trouxe então uma mensagem para um dos espíritos ali presentes, um dos que estavam recebendo o auxílio da casa, lidando diretamente com ele para levar uma mensagem, que era o irmão Gotuso. Essa entidade então, Letícia, traz a mensagem das paragens superiores da vida, onde ela habita, e fala do Cristo. Fala que Jesus não vai obrigar ninguém a seguir o seu evangelho, que ele apenas aguarda e que veio ensinar o roteiro para a nossa ascensão espiritual. Falando, portanto, do Cristo, que traçou as disposições necessárias para a prática do bem, ela cita o trabalho daquela casa, daquela assistência oferecida aos espíritos teimosos, renitentes no mal. Ela então diz: seu esforço médico nesta casa é de fato apreciável. Companheiros dignos seguem-no com amizade e admiração. Multiplicam-se os valores que o cercam. Amontoa a você preciosidades e bênçãos na parte das aquisições afetivas. Então ela falou todo o lado positivo da atividade do irmão Gotuso ali. Porém, e o seu próprio destino? Perguntou ela. Seus amigos, não obstante a luz que lhes brilha no caráter santificado, não podem substituí-lo nas realizações que o esperam. Ela fala então aquilo que já tratamos aqui, da decisão individual de cada um. Os amigos de Gotuso não poderiam tomar a decisão por ele. Era necessário que ele realizasse a decisão íntima e passasse então a praticar os atos concernentes a essa modificação interior. Suas manifestações de natureza exterior instruem e confortam. Seus pensamentos mais íntimos, entretanto, dilaceram-nos o coração. Então vejam que Gotuso exteriormente apresenta um quadro equilibrado, mas os seus pensamentos dilaceravam o coração da Letícia, que é um espírito de luz. Como conduzirá doentes à cura se prossegue magoado com aqueles que o feriram aparentemente? Então ela revela que Gotuso traz uma mágoa. Apesar do serviço de caridade, ele traz uma mágoa. Não perdoa alguém pelo mal sofrido. Como dará lições de bom ânimo aos tristes se demora tanto tempo na ilusão do desalento? Olha a importância da nossa conduta íntima, não só exterior, não só a prática do bem,
mas a conduta íntima de realmente perdoar, de realmente ter bom ânimo, boa vontade. O irmão Gotuso trabalhava, mas intimamente trazia conflitos, desalento. Ó filho amado, ninguém serve a obra do Pai com a mente toldada pelo vinho amargoso das paixões. É um alerta aos trabalhadores do Evangelho. Ninguém pode servir a dois deuses, não é? Servir a Mamon e a Deus. Não se pode servir a Deus e ao mesmo tempo a Mamon. Não é assim o ensinamento? Então o trabalhador que está dedicado à atividade assistencial tem que tomar cuidado para não se deixar levar pelas impressões terrenas. Abra o entendimento à passagem das bênçãos divinas. Não guarde vermes venenosos no jardim da esperança. Estragariam as mais belas flores, aniquilando a promessa dos frutos. Olha o alerta que ela faz. Que nós também afastemos as pragas dos nossos jardins da esperança, das nossas atividades mentais no bem. Não deixemos que esses vírus, que esses vermes venenosos tomem conta do nosso jardim mental. Interrompeu-se a mensageira por um momento, parecendo coordenar a argumentação, e prosseguiu. É razoável que você demore neste asilo de amor, colaborando na cura de desequilibrados mentais, longe dos círculos mais densos. Contudo, não pretende ganhar o mais além? Então vejam que situação interessante. Ele estava ali trabalhando. E a Letícia veio de paragens elevadas, superiores, para alertá-lo. Tudo bem você trabalhar aqui, colaborar, mas você não pretende avançar, conhecer o mais além? Admite, satisfeito, o cárcere do estacionamento, malgrado o caráter do trabalho edificante? Então vejam que Gotuso tem oportunidade para outras atividades e ele prefere estacionar. Notem como as entidades superiores nos alertam o tempo todo de que precisamos avançar e eles vêm nos chamar a atenção quando estacionamos. Não desejará libertar-se para libertar? Efetivamente, os prisioneiros da ignorância? Primeiro libertar a si próprio, para depois libertar os outros. Não demandará o plano superior para ser mais útil aos que intentam galgar a escada reveladora da luz imortal? O que eu estou entendendo desse discurso aqui é que Letícia está questionando o Gotuso para que ele avançasse, para que ele se dirigisse a planos superiores, porque lá ele poderia auxiliar de uma maneira mais abrangente. Não falo a você agora, dentro da afetuosa impertinência de mãe, porque ela foi mãe dele. Nossos laços presentemente, em relação ao passado, são muito diversos. Eles têm uma relação antiga, não somente de mãe e filho. Somos ambos filhos do Pai Altíssimo. E creia que minha devoção por você não é menor. Não o abandonarei às inclinações menos elevadas, não obstante justificáveis, na tabela das convenções puramente humanas. Vejam que eles não nos abandonam. Mesmo que estejamos numa situação que as convenções humanas justifiquem o nosso estacionamento. E em razão disso, venho ouvi-lo sobre os seus propósitos. Ela veio alertar, mas também veio ouvi-lo. Você tem cooperado, espontâneo
e assíduo nas tarefas do bem. É um trabalhador com direito a descobrir os próprios erros e a retificar o caminho que lhe compete. Notem que Gotuso tem mérito. Ele estava trabalhando. Ele era considerado um cooperador do bem, por isso ia ser ouvido. Por isso, seu livre-arbítrio é respeitado, porque ele tinha mérito. Mas nem por isso Letícia deixou de chamar a atenção dele, porque o ama muito, foi sua mãe. E, além disso, outros traços de convivência marcaram a história dos dois. Então ela vinha alertá-lo, solicitando isso aos maiorais da espiritualidade, o que foi autorizado, e conversar com ele para que ele decidisse o seu próprio futuro. Ouça, porém, meu filho, e compreenda-me. Venho intercedendo junto às autoridades que nos regem os destinos, para que a sua consciência desperte para a divina luz. Olha só, ele era um trabalhador, ele era um cooperador do bem, mas ainda assim não estava desperto para a divina luz. Percebam como é difícil a caminhada evolutiva. Muitas vezes achamos que estamos no caminho certo, que estamos no caminho ideal, mas ainda estamos engatinhando. Mesmo ele compondo uma equipe de trabalho, ele estava evitando de reconhecer os próprios erros, de perdoar o que sofreu no passado, de avançar. Ela então estava pedindo às autoridades para que despertassem ele. O grupo doméstico amado e inesquecível espera por você na preparação da felicidade por vindoura. Então ele tinha uma família que esperava ele. Eles estavam num plano superior aguardando o irmão Gotuso. As palavras pronunciadas exprimiam enorme bagagem de considerações que ficariam por dizer. Ela não falou tudo, portanto. Cada conceito envolvia-se em significativa onda de pensamentos que evidenciavam de modo indireto os sagrados fins da visita materna. Nós já estudamos aqui, não é? Que todo pensamento gera um quadro mental. Toda ideia tem movimento no plano espiritual. Então as palavras dela e os seus pensamentos geravam esses quadros que eles percebiam que eram mais profundos os conceitos. Após longa pausa, Letícia perguntou: "Que responde, filho meu?" Fez-se então um silêncio comovedor. Percebemos que Gotuso chorava, entre a respiração opressa e os soluços mal contidos. Ele estava emocionado, lógico, estava vendo uma mãe querida que há tanto tempo pedia por ele e agora o visitava diretamente, ela que vinha de esferas superiores. Ao termo de alguns instantes, respondeu, humilde: "Minha mãe, minha boa mãe, estou pronto." Então ele finalmente despertou. Olha só, mais um caso em que a mãe vem resgatar. Só que pela primeira vez nós vemos aí um resgate não de alguém que está no umbral, não de alguém que está num abismo, num lamaçal, de alguém que compõe uma equipe de socorro espiritual, de alguém que está numa casa de assistência vinculada a nosso lar, trabalhando entre os cooperadores do bem. Mas ele tinha que avançar e ninguém percebia os seus conflitos íntimos. Mas a sua mãezinha querida veio de esferas superiores e o resgatou. Ele precisava seguir. Emocionado, então, ele aceita o conselho materno. A comunicante Luciana, lembrem-se que a Letícia, está se comunicando por intermédio de Luciana, que é médium no além, por conta das pesadas energias que circundam aquele ambiente. A entidade superior, Letícia, precisou se utilizar da faculdade mediúnica de Luciana para poder falar. Ela, então, emocionada, disse:
Rendo graças ao Senhor pela sua compreensão. Sim, meu filho, organizaremos todas as medidas indispensáveis. Voltará em breve ao agrupamento familiar. Só faltava então a boa vontade, a escolha dele. Ele só disse uma frase, formada por 2 palavras: estou pronto. Isso foi o suficiente para que ele fosse encaminhado ou para uma reencarnação junto da sua família, ou para essa dimensão a que eles aguardavam a chegada do Gotuso. Prepare-se, considerando a luta imprescindível à iluminação. O Instituto Doméstico, legitimamente considerado, é celeiro de supremos valores educativos para quantos procurem os interesses divinos acima das cogitações humanas. Então, pelo que ela está dizendo, o mais provável é que Gotuso reencarne, volte para o núcleo familiar na Terra. E isso é realmente comum. Muitos espíritos, apesar de já conhecerem a realidade espiritual, de já saberem das suas necessidades, ficam adiando a reencarnação. Ficam enrolando o retorno para a Terra. Fala, não, eu quero ficar mais, eu ainda preciso realizar tal trabalho, eu ainda preciso me preparar mais. Mas chega uma hora que todos precisam voltar. Então o Gotuso estava enrolando, estava adiando. Precisou que sua mãe viesse de esferas superiores para chamar a atenção dele. E aí, meu filho, vamos continuar a sua evolução? Sua família te espera. Então, provavelmente ele vai reencarnar, porque ela fala do Instituto Doméstico, da escola que é a Terra. O lar terrestre é bendita forja de redenção, um local onde a gente vai aprimorar nossos sentimentos, apreender novas virtudes, conquistar essas virtudes. É no lar terrestre. Por isso a importância da família, por isso tantas mensagens dos bons espíritos sobre a família. Emmanuel tem um livro chamado Família, com várias mensagens voltadas para o núcleo familiar, a importância que é perdoar os familiares, não abandonar os pais, os filhos, não deixar de falar com os próprios irmãos de sangue, porque o núcleo familiar, ele vem para se reconciliar, é uma escola. São valores educativos que se tiram da família pela convivência. Reencontrará simpatias e antipatias de outro tempo. É normal, é muito comum. Espíritos que não se simpatizam reencarnam na mesma família. Muito comum. Mas também aqueles que a gente tem simpatia. Vem todo mundo junto para reconciliar, oferecendo possibilidades felizes de reajustamento emocional. A expiação tem como função primordial esse reajustamento emocional, reajustamento psíquico, físico e principalmente o reajuste com a lei divina. Essa é a função da dor, a função da expiação, reajuste. Recapitule mentalmente as lições aprendidas. Peça a inspiração de Jesus e disponha-se a partir tranquilo. Gotuso, então, se prepararia para reencarnar. Estava trabalhando, estava exercendo atividades assistenciais, porém precisava seguir. Não desanime diante do serviço a fazer. Muitos espíritos têm receio de reencarnar, medo de errar. É natural. Muitas vezes a gente está aqui na Terra, aprendendo sobre espiritismo, se dedicando a uma atividade caridosa e temos receio. Será que na próxima reencarnação eu vou cair? Eu vou me desviar do caminho? É natural. Muitos espíritos, portanto, ficam adiando essa reencarnação, esse retorno à carne.
Ela então orienta: não desanime, peça ajuda a Jesus. Somos milhões de criaturas disputando o ensejo de santificar sentimentos. É como eu sempre falo, a fila para reencarnar é enorme. Nós temos que aproveitar a oportunidade. Muitos espíritos queriam estar aqui na Terra e não podem ainda. Não tem vaga. A dinâmica da vida os impede, porque não conseguiram arranjar ainda pais. Esses pais ainda não atingiram a idade madura, ou não querem ser pais ainda. Então, vários fatores influenciam na reencarnação. Nós precisamos aproveitar a oportunidade. Muitos espíritos desejariam estar na carne para avançar. A reencarnação, portanto, é a oportunidade de santificar sentimentos. No passado, raras vezes procedíamos em obediência aos ditames da lei. Todos nós, raríssimas vezes, seguimos a lei divina. Se exteriorizávamos estima, perdíamos em excessos de paixão. Como perdulários do afeto, olha só. Abusamos da estima, do afeto, porque deixamos a paixão dominar. Se manifestávamos atitudes de corrigenda, cedíamos à cegueira do ódio, como cultores do exclusivismo feroz. Então veja que ela está dando exemplos. Se nós viemos para exercitar o afeto, abusamos. Transformamos esse afeto numa paixão animal. Se viemos com autoridade para corrigir alguém, abusamos e acabamos nos entregando ao ódio, à cegueira do ódio. E aí punimos exageradamente, em vez de corrigir com amor. É necessário regressar ao curso para conquistar o equilíbrio espiritual necessário à elevação. Precisamos voltar, reencarnar, para recuperar o equilíbrio, reajustamento, reequilíbrio. Sem o reajustamento nós não avançamos. Eu já falei várias vezes, né? Consciência de culpa não consegue seguir seu caminho, não consegue evoluir, enquanto não expia, ou enquanto não retorna e repara o mal que fez, devolve o que tirou do outro. Por isso, a reencarnação é tão importante e tão preciosa. É a oportunidade de nos reconciliarmos conosco mesmos, com a nossa própria consciência, que é onde estão inscritas as leis divinas. Gotuso então chorava, não conseguia falar. A ex-genitora, todavia, deixando-nos perceber que lhe captava os mais íntimos pensamentos, acentuou depois de mais longo intervalo. Ela continuou então dizendo: a esposa dedicada que deixou na crosta não poderá servir-lhe de mãe. Entretanto, ser-lhe-á carinhosa e experiente avó. Isso também é muito comum, hein? A gente volta como netos da figura em que reencarnamos. Ou seja, desencarno hoje e volto filho do meu filho. Logo, volto neto de mim mesmo, né? É comum isso. O indivíduo desencarna e reencarna na mesma família e terá como mãe quem foi um dia sua filha. É bonito isso. Muita gente não entende, acha um absurdo a reencarnação, se confunde, acha bizarro. Mas se analisarmos com mais cautela, é muito bonito, é muito belo, porque isso reafirma os laços familiares, permite que retornemos para junto dos seres que amamos, que estimamos, que temos também dívidas,
mas queremos reajustar, reconciliar. Por isso esses reencontros que nós vemos todos os dias, irmãos que amamos muito por conta de vinculações do passado, pais e filhos que se conhecem como a palma da mão, porque já trazem uma convivência, um afeto anterior. A sua esposa, sua ex-esposa, seria então sua avó, porque ele reencarnaria como filho de quem tinha sido seus filhos. Seu adversário gratuito, pobre homem que se entregou à inveja e à ambição destruidoras, receberá seus beijos infantis e com eles os eflúvios de seu perdão renovador. Então, olha, ou o inimigo dele será o seu pai, porque ele vai dar beijos nesse inimigo, beijos infantis, ou seja, enquanto ele criança vai beijar seu pai, ou ele vai reencarnar junto a alguém com outra figura, de avô, de tio, de irmão. O que importa é que eles retornariam para o mesmo núcleo familiar, pela reencarnação. Que coração enganado pelos maus sentimentos não se dobrará entre as mudanças da vida? Olha que pergunta bonita, porque resume o objetivo da reencarnação. Percebam como a lei divina é perfeita. Eu comento isso sempre aqui em casa. Por que Deus criou o mecanismo da reencarnação? Como imaginar que nós perdoaríamos alguém se esse alguém não viesse como um bebezinho, fofinho, pequeno, que precisa de nós o tempo todo? Só assim para a gente perdoar um adversário do passado. Se a gente voltasse para conviver com um ser adulto, sem passar pelos anos de convivência na família, dificilmente as pessoas se reconciliariam. Então a lei divina é perfeita. A gente volta como filho, carregando o nosso inimigo do passado no colo, como um bebezinho. E aí a gente transforma o ódio em amor. Acontece o que ela disse aí, ó. Se dobra, os maus sentimentos se dobram ante a presença de um filhinho, ante a presença de um pai amoroso. É assim que a gente aprende a amar o inimigo. Por isso Jesus falou: reconcilia-te primeiro com aqueles que você tem por adversário, para depois ir ao templo orar. Importante a gente reconciliar agora, para não ter que voltar como um filho, como pai, como irmão de algum adversário. O ex-inimigo penetra agora no declínio das ilusões. Sua alma atravessa atualmente o pórtico que dá acesso à velhice do corpo temporário. Então, pelo que Letícia está nos contando, os inimigos de Gatuso estão reencarnados. Não é Gatuso, né? O nome dele. Gotuso, não Gatuso. Então, os inimigos de Gotuso estão na Terra. Ele está em espírito. E esse grande adversário está entrando na terceira idade. Está ficando velhinho, está ficando idoso. Gotuso vai voltar, vai reencarnar. A sua esposa será sua avó. Então é capaz que esse adversário do Gotuso foi seu genro, né? Porque se ele vai voltar neto da sua esposa e o seu adversário vai ser seu pai, o adversário dele tinha sido seu genro e vai ser agora o pai.
e a sua filha vai ser a mãe dele. Olha que interessante o mecanismo da reencarnação. Em vez de lembranças doces que lhe afaguem o espírito, curtirá aflitivas reminiscências. Ele vai se lembrar do que fez e vai sofrer com isso. Ele vai se lembrar desse adversário enquanto convive com ele ali. E isso vai trazer reminiscências. Ele não vai ter uma infância de tranquilidade, porque a todo momento ele vai conviver com alguém que foi seu inimigo. Sua presença atenuar-lhe-á os pesares. Então veja só. Não é isso que eu disse. Ele está entrando na velhice e ele começa a ter aflições pelas lembranças do mal que ele fez na velhice. A reencarnação de Gotuso vai ajudar ele a não ter essas lembranças. Então não é que Gotuso vai sofrer na infância. Ele vai ajudar esse ex-inimigo a conviver com os seus erros do passado, porque ele está entrando na fase madura da vida, onde a gente realmente reflete sobre o que fez no passado. Então, nessa fase difícil do seu ex-inimigo, Gotuso poderá renascer para auxiliá-lo, para atenuar esses pesares. Enquanto as doenças do desequilíbrio lhe vergastarem a carne e as recordações penosas lhe castigarem a mente, será você o neto consolador, mensageiro de paz em forma de criança. Então, ele vai ajudar realmente esse ex-inimigo. Eu fiz uma confusão enorme aqui com as funções de cada um, né? Porque ela está dizendo que Gotuso será neto do seu ex-inimigo. Então, é que eu tinha me esquecido da história, né? Do Gotuso. Não é o genro, falei errado. Ele foi o novo esposo da sua esposa que ele deixou na terra. Por isso ele vai voltar neto da própria esposa e neto do seu novo marido. Né? Acho que é isso. Porque ela está dizendo aí, né, que ele vai entrar na velhice e o Gotuso vai ser esse neto consolador, um mensageiro de paz, para que o seu avô não fique sofrendo com as lembranças do passado. Ajudá-lo-emos a consagrar-lhe atenção e carinho. No desencanto do corpo cansado e na ternura infantil, o espírito consegue sublimes realizações para a vida eterna. Então, explicada a confusão que eu fiz, esquece que eu falei em relação à família do Gotuso, agora a gente entende, né? Gotuso virá neto do seu ex-inimigo, que é o novo companheiro da sua ex-esposa. Portanto, ele renascerá neto desses dois e poderá reconciliar-se, além de ajudar o seu avô, emprestado agora, a conviver com os erros do passado. A visitante fez novo intervalo e continuou. Seu futuro pai, na efêmera existência humana, coração particularmente amado do seu, receberá concurso amoroso e decisivo de um filho muito caro, elevando-se à nobilitante altura moral pelo sagrado estímulo de sua companhia. Então, o companheiro da sua filha, quando ele ainda estava vivo, será agora o seu pai, porque ele vai reencarnar como filho da sua ex-filha, né? Neto da sua ex-esposa. Então, o seu futuro pai, companheiro, portanto, da sua filha, vai ser alguém muito querido a ele já tem uma afinidade e
essa convivência vai ser muito bom para ambos, porque eles já têm um vínculo. Um vai estimular pela companhia que faz ao outro para enfrentar os desafios da existência. Sua volta infundir-lhe-á mais respeito ao mundo e aos semelhantes. Filho faz isso mesmo com os pais, né? Quando o pai desperta para suas responsabilidades, para seus deveres, ele tem essa visão de mais respeito ao mundo, aos semelhantes, valoriza mais a vida, pensa nos filhos. Então o filho faz mesmo essa transformação nos pais responsáveis. Desejará cultivar virtudes e valores, a fim de que você lhe abençoe a paternidade. São as bênçãos que os filhos trazem, né? Chorará com as suas dores, rir-se-á com as suas alegrias, sentir-se-á novo homem ao contato de suas mãos pequeninas. É a transformação que a maioria dos pais passam. Esse senso de responsabilidade, porque cuida de um ser que depende totalmente deles, de um ser que precisa do carinho e que conquista o nosso coração com o seu afeto infantil, com a dependência emocional que cria com os pais, que é natural, com esse carinho de pai para filho. Seu esforço futuro, após as realizações que vem levando a efeito, beneficiará todo o grupo familiar em abençoada tarefa que não pôde realizar na condição que passou. Então, como ele trabalhou no mundo espiritual, como assistente, como trabalhador de resgate, isso vai ser benéfico para ele. Ele vai poder realizar uma atividade na Terra que ele não tinha conseguido antes. Vai beneficiar toda a família esse estágio que ele teve na colônia espiritual. Ó meu filho, haverá aventura maior que a de liquidar nossos débitos e partir unidos para os júbilos do cântico imortal de integração com a divindade? Olha que pergunta. É a pergunta que todos nós devemos refletir. Não tem alegria maior que pagar nossas dívidas sentimentais, nossas dívidas morais e seguir na integração com Deus, nesse princípio único da evolução a que todos estamos destinados, esse retorno ao Criador. Outras escolas mais belas esperam por nós, claramente se referindo a outros planetas. Outras escolas, além da Terra, esperam por todos nós na nossa evolução. Outras glórias nos felicitarão para sempre. Sigamos para Deus. Que espírito, hein? A Letícia, muito elevada. Nesse ponto interrompera-se-lhe a palavra, talvez absorvida pela emoção profunda. Respeitoso e humilde, Gotuso rogou à irmã Zenóbia lhe permitisse aproximar-se. Ele pede então para se aproximar de Luciana, que é quem ele via ali. Mas, na verdade, era a Letícia que estava se comunicando por intermédio da Luciana. Ele pede para Zenóbia para que se aproximasse e ela permite. Ele avança, então, para a poltrona em que Luciana traduzia a personalidade materna e ajoelha-se, beijando as mãos da médium, enquanto Letícia, que era o espírito, está ali. Letícia então recomenda: levante-se, meu filho. Sei que você me ama intensamente. Todavia, há irmãos nossos que lhe esperam a estima e a compreensão. Sempre as mães, né? Sempre as mães. A gente viu um caso aqui raro, que foi o pai que resgatou o filho. Mas geralmente é as mães. São as mães, né? Mais um caso de uma mãe lindíssima, elevada, que resgata o seu filho, que não estava no umbral, no abismo. Estava trabalhando no bem, mas tinha vários conflitos
íntimos que precisavam de reajuste pela reencarnação. Então ela desceu das alturas para resgatar o seu filho, para que ele continuasse a sua trajetória, respondesse por suas faltas. Porque uma mãe responsável quer que seu filho responda sim por suas faltas, para se libertar. Então ela reafirma a ele a necessidade de reencarnar para se reconciliar com irmãos que o aguardavam. Não venho sozinha ao seu encontro. Enquanto me dispunha a visitá-lo, solicitei o comparecimento de alguém dos círculos mais densos para colher a certeza de suas disposições. Então ela chamou alguém da crosta para ajudar ele. Para nossa felicidade completa, não basta que você me beije e admire. É indispensável que se aproxime fraternalmente daqueles a quem ainda não sabe amar. Olha que lição. É fácil beijar as mãos das nossas mães. É fácil ajoelhar e deitar nas pernas de nossas mães, de amá-las. É fácil. O que ela pedia é que ele se aproximasse da mesma forma, fraternalmente, daqueles adversários, inimigos. Olha como é difícil. Por isso a reencarnação é tão perfeita. Por isso que volta bebezinho, volta irmão crescendo junto, para aprender a amar. Só assim a gente consegue perdoar e amar um adversário, quando vem na família. E mesmo assim, muitos não se reconciliam, né? Quantos casos de irmãos que não se falam mais, se odeiam, de pais que odeiam filhos e vice-versa. Mas a grande maioria se reconcilia. A minoria que não aprende a amar no lar. A maioria compreende a necessidade e aproveita a oportunidade da lei, que é a reencarnação. Alguém confabulará conosco dentro de minutos breves. Então, o convidado dela iria falar em breve. Alguém queria ajudar o Gotuso. Abrir-se-ão as portas desta casa de bênçãos em benefício de nossa congregação familiar. Aquela casa ali do irmão Fabiano, aquela casa de socorro, aquela casa de trabalho espiritual, iria receber a família do Gotuso para ajudar no caso deles. Espere. Gotuso então se mantinha em expectativa ansiosa pelas observações que a mãe fez. Surpreendendo-nos a todos, poucos segundos após, duas senhoras penetraram o recinto. A que apresentava maior número de anos revelava alta posição de orientadora, na luz que a circundava. Aqui eu faço uma observação. Percebam como no plano espiritual, a forma que o espírito se apresenta, já é possível identificá-lo. André Luiz não conhecia a senhora que entrou ali, mas pelas luzes que cercavam ela, ele percebeu que ela era orientadora. Então é aquilo que eu falo, a autoridade moral no plano espiritual é inconfundível. Nós não conseguimos enganar como a gente faz aqui na Terra. Então entraram duas senhoras, uma delas elevada, orientadora, que André Luiz percebeu por conta das luzes que a cercavam, mas a segunda senhora mostrava obscura condição de alma encarnada. Então ela estava desdobrada pelo sono, visitando ali, afastada temporariamente do corpo por meio do sono físico. Reconheceu Gotuso de longe e, evidenciando incontestável deficiência de disciplina emotiva, estendeu-lhe os braços, descontrolada e inquieta, bradando: Gotuso, Gotuso, que felicidade este reencontro! Olha que interessante. Primeiro, mesmo que ela ame Gotuso, ela não se comportou de maneira adequada. André Luiz diz que ela faltava disciplina emotiva
estava descontrolada e inquieta. Então eu achei que ela era inimiga do Gotuso, mas não. Ela estava encarnada, foi levada até ali. Quando percebeu o Gotuso, quis ir ao seu encontro feliz. Mas André Luiz revela que ela não tinha uma condição de equilíbrio, porque a sua emoção não tinha disciplina. Olha como é diferente do lado de lá. Parecendo, porém, perturbada pelo choque das lembranças relativas à diferente situação que o desprendimento do primeiro esposo lhe trouxera, acrescentava aflita: não me queira mal. Então veio, no mesmo momento que ela identificou o Gotuso, veio na sua mente o que ela fez de errado, as faltas que ela cometeu quando era esposa dele. Então, quando ela viu o esposo, sentiu culpa e já pediu que ele não a quisesse mal, não desejasse mal para ela. Ajuda-me por amor de Deus. Não me abandone, não me abandone. Então ela está realmente desequilibrada emocionalmente, foi levada ali para ajudar nesse processo de reencarnação, porque ela vai ser avó de Gotuso. Dolorosos soluços rebentavam-lhe do peito. O interpelado quedou silencioso, atendendo talvez à íntima angústia que o dominava. Gotuso ficou em silêncio então, porque também sentia angústias. Mas Letícia interveio generosa, por meio da mediunidade de Luciana. Erguendo-se firme, recolheu a nora nos braços e tranquilizou-a. Então ela abraçou aquela que tinha sido esposa de Gotuso. Venha, Marília, venha ao meu coração. Sabemos quanto tem sofrido na silenciosa depuração espiritual. Nunca fomos surdos aos seus rogos e conhecemos de perto a extensão das provas amargurosas que lhe colheram a alma sensível. Então ela acompanhava Marília na terra. Sabia que estava colhendo o mal que tinha feito, espiando já na terra. A visitante da crosta contemplava a benfeitora, enlevada e feliz, sentindo-se na presença de um anjo bom, que de fato era. Letícia era um anjo. Já que não conseguia coordenar raciocínios para compreender o fenômeno em curso, ela não entendia. Como que ela poderia entender que Letícia, que havia sido mãe de Gotuso, e logo sogra de Marília, estava se comunicando por um outro espírito, que era Luciana? Então ela não tinha como compreender, mas ela estava sentindo a Letícia como se fosse um anjo. Através da luminosidade de seu olhar, observávamos a aventura que lhe banhava o espírito, jubilosa ao contato de tão belo entendimento. É como eu falo aqui. Imagine como deve ser bom receber o abraço de um espírito da estirpe de Letícia. Um espírito elevado como Letícia, um anjo. Então a Marília sentia exatamente isso. Nossa, como é bom! Depois de acariciá-la com meiguice materna, a venerável amiga dirigiu-se ao nosso companheiro. Meu filho, não queria você abraçar-me e beijar-me? Acredita que a esposa terrestre mereça menos que eu? Olha que bonito. Olha o exercício que Letícia está fazendo o seu filho passar. O exercício de amar os outros como ele ama a mãe. Você não queria me dar beijo e carinho? Dê na sua esposa, na sua ex-esposa. Ela merece menos do que eu? Admite ainda que a mãe de seus filhinhos, estremecidos, saudosa e devotada, tenha sido ingrata ao seu desvelado amor? Continuará esquecido do bem para agravar o mal? A viúva na crosta, em muitas ocasiões, deve aceitar o segundo matrimônio com sacrifício necessário, por supremo respeito ao consorte que partiu. Então vejam que o Gotuso está com um sentimento parecido com o que André Luiz teve na obra que a gente ainda vai estudar.
Nosso Lar, que eu pulei, né? A primeira obra eu pulei. Mas nessa obra, André Luiz fica perturbado quando vê que a esposa está com segundas núpcias. O Gotuso também ficou chateado que a esposa casou de novo. Então a mãe está explicando, ela se sacrificou, é natural um segundo matrimônio. Que a viúva procura com o sacrifício necessário quando está ausente aquele que era referência da sua vida. Retire dos olhos a venda do egoísmo que lhe vem interceptando a visão e interprete com naturalidade as exigências da vida terrena. Olha só, a mãe de Gotuso estava estimulando ele a ter uma visão mais ampla da vida, reconhecendo que tem convenções daqui da terra, convenções sociais, convenções terrenas, que exigem que a viúva prossiga normalmente a sua vida, casando-se novamente, sem problemas. Ela pedia então que Gotuso perdoasse a sua esposa, ela não tinha cometido uma falta. Ela simplesmente seguiu sua vida, é natural. Num gesto conciliador, confiou-lhe a esposa, entregou a Marília ao Gotuso e disse: ajude-a para que você possa ser ajudado. Não recuse a lição, porque o futuro virá aclará-la inteiramente. Ele um dia entenderia por que passou por aquilo, por que desencarnou, por que aquele adversário agora era esposo da sua ex-mulher, por que ele reencarnaria como neto de ambos. Um dia ele iria entender os mecanismos da lei. Magnetizado então pela advertência carinhosa da mãe, Gotuso abriu os braços e recolheu Marília, solícito, na atitude de irmão compadecido e desvelado. Já era um início. Marília observava-o em êxtase. Oh, que sonho bom! Exclamou, sob indefinível expressão de ventura. A gente que é ligado à terra, quando visita esses locais, fica realmente assim. Ah, que sonho bom! Ela estava recebendo só carinho da sogra e do marido que tinha falecido, que ela trazia tanta culpa. E relanceando o olhar pelo salão em luz, dirigia-se a nós outros, de forma comovedora. Tenho medo de minha velha habitação. Ah, por favor, enviados divinos, não me deixeis voltar nunca, nunca mais. Então ela via André Luiz, ela via a Luciana, o Hipólito, achou que era tudo anjo e falou: não me deixe voltar para casa, eu tenho medo da minha própria casa, porque a convivência não era fácil, né? Compreendendo que a nora, temporariamente liberta do corpo, entrava num domínio vibratório prejudicial, porque ela não queria voltar à sua organização psíquica, por conta dos deveres que ela ainda tinha na Terra, Letícia então disse para ela: ouça, filha, é preciso que você não se detenha por mais tempo. Não pode permanecer entre nós antes que os eternos desígnios se manifestem nesse sentido. Então ela não podia morrer antes da hora. Ela tinha deveres a cumprir na Terra. Ela tinha que voltar. Era um desprendimento temporário. Volte, porém, ao lar, distante, convencida de nossa afeição sem mácula. Nossa tranquilidade seguir-lhe-á os dias terrenos. Não lhe faltará cooperação. Se não pode acompanhar o esposo querido pela inoportunidade de semelhante desejo, alegre-se e confie no poder divino, pois Gotuso irá ao seu encontro. Então ela estava aconselhando: não pense em desencarnar agora. Se Deus não permitiu que você acompanhasse o Gotuso na morte, compreenda a vontade divina, aceite e cumpra o seu papel, os seus deveres, as suas responsabilidades. No próximo estudo, nós vamos continuar analisando os conselhos de Letícia para Marília, como se dará a reencarnação de Gotuso, como que os avós vão receber esse netinho que agora volta, além das demais lições voltadas ao caso dessa reencarnação.
Que a paz do nosso Senhor, então, possa abençoar a todos que nos acompanham e que os bons espíritos nos envolvam nesses estudos, nessas oportunidades de aprendizado, nessas tentativas nossas aqui na Terra de nos elevarmos ao Cristo, para que Ele nos reconheça como discípulos modernos, para que Ele enxergue em nós a sinceridade no coração, a vontade no bem, a boa vontade de servir. Que todos esses conceitos trabalhados aqui, levantados e inspirados pelos amigos espirituais, possam integrar a nossa mente, aprofundar em nossos corações, a fim de que coloquemos em prática na família. Especialmente no estudo de hoje, em que se demonstrou o quão importante é a família, o núcleo familiar de convivência humana, de retorno à carne, de regresso às atividades terrenas por meio da reencarnação, onde a família tem esse papel primordial de encaminhar os filhos pequenos, de reconciliar antigas rusgas do passado, dívidas, e comprometimentos entre os espíritos que compõem o núcleo familiar. Saibamos, portanto, reconhecer na vida individual de cada um que escuta esse estudo qual o seu papel na família. E busque a reconciliação, se não fala com algum parente, se evita, se odeia. Procure reconciliar hoje, agora, antes do retorno à pátria espiritual, para evitar aí o atraso na evolução pela necessidade de retornar como familiares novamente. E que também sirva de reflexão a necessidade de perdoarmos as dívidas do passado de quem quer que seja, para que não seja necessário retornar no núcleo familiar em condições desfavoráveis, de infelicidade, de angústias. Que essa reconciliação seja sadia para todos. E que, se eles não estão prontos a receber nosso perdão, perdoemos à distância, desejando o bem, enviando boas vibrações, esquecendo o mal sofrido e buscando reparar na medida do possível o mal praticado. Que a graça divina nos abençoe a todos e que possamos aproveitar a convivência com esses amigos espirituais, que, como a Letícia, que veio das paragens superiores da vida para orientar o seu filho, também ouçamos os conselhos dos nossos amigos espirituais, dos nossos parentes desencarnados, que já habitam regiões felizes e que se preocupam conosco. Nos sintonizemos com eles, pela palavra, pelo pensamento e pela atitude, e principalmente ouçamos os seus conselhos, colocando em prática nas decisões felizes em nossas vidas. Graças damos então a Jesus Cristo, nosso Senhor, hoje e sempre, e que Maria Santíssima abençoe a cada um, nos libertando das nossas faltas e auxiliando na evolução do planeta. Um abraço a todos e até o próximo estudo.